Sou Marcelo Júnior, estamos iniciando pela Cultura FM 87.9, pelas redes sociais, mais uma edição do programa Papo Reto, que tem o apoio cultural de Móveis Irati, tradição e qualidade na Avenida Getúlio Vargas, e a produção de Martini Escritório de Ideias. Convidado de hoje, empresário e ex-prefeito de Irati, Alfredo Vanderneut. Prazer tê-lo conosco aqui no Papo Reto, Alfredo. Oi, Marcelo, bom dia. Prazer é meu de estar aqui. Eu estou à disposição. Sei que o teu programa tem atingido interesses da nossa comunidade em informação e pesquisas e em busca de alguma novidade para os nossos ouvintes. É claro que é o que você busca como repórter, né? E eu espero que eu possa te repassar algumas coisas de interessante. Na apresentação, eu esqueci de falar também que o Alfredo Vanderneut é um grande músico, um apreciador da música, né? Um apreciador. Na verdade, eu vivo a minha vida quase que toda tocando gaita. Ah, é? Eu já toquei bailes desde criança, desde piá. Com 15 anos eu tocava uns bailinhos por aí até para ajudar. Eu trabalhava no Thompson, era mecânico, e ganhava talvez meio salário na época, porque o menor ganhava meio salário naquele tempo, né? Mas tocando baile eu completava mais que um salário. Então, mesmo que eu tocasse meio mal, mas o dinheiro me ajudava bastante. Você já foi pobre, Alfredo? Eu nasci bem, sem nada. Eu já não tive nada. Sabe que não ter nada, eu já não tive nada. Mas não é nada de ser miserável. Aquele que não tem nada, mas que os pais trabalham e que com sacrifício fazem alguma coisa, nós vivemos momentos assim de dificuldade. Nós criamos com pouca coisa. O Alfredo ele teve um auge como empresário. Não é que o Alfredo seja pobre hoje, é uma pessoa que tem uma vida estável. Mas você teve um auge empresarial muito grande, principalmente na década de 80. A Vanderneut Tintas, que foi sócio da J. Vasilevski, e você acabou entrando na vida pública. Algumas coisas interessantes acontecem na vida de alguns políticos. Estranhamente, alguns, eles se tornam prefeito e saem milionários depois que cumprem o seu mandato. Com o Alfredo aconteceu um pouco diferente disso, né? Inverteu por quê? Mas não saí ileso. Não. Se você sai do mandato e compra uma camisa nova, o adversário diz que você roubou. Mesmo que isso seja uma praxe, mas na verdade não é bem assim que funciona. Eu sei que perdi metade do que eu tinha, ou deixei. Né? Eu perdi, é que eu digo. Você perde porque você não produz para você, você vai trabalhar para a comunidade. A partir de que você é eleito, você deixa as suas coisas de lado e vai fazer aquilo que você propôs como candidato. E isso se afasta totalmente das coisas do dia a dia. Por outro lado, eu tenho o coração mole. Minha mulher perguntava sempre, cadê o salário de prefeito que você ganha, que eu nunca vi? E eu acho que fica na porta da prefeitura. Porque, na verdade, tem muitas coisas que pedem, que te pedem e que você sabe que a prefeitura não vai poder fazer, você acaba tirando do teu bolso. Isso não é bom, mas isso sempre me fez feliz. Eu nunca deixei uma pessoa ir embora sem pelo menos ter ajudado de alguma forma. Nós sempre questionamos os políticos que são corruptos, mas observamos uma prática costumeira, não só em Irati, em todas as cidades, que é aquela famosa mordida. E as pessoas elas não perderam essa maneira de morder o político, né? Elas viram o político, elas estão realmente, falando um linguajar bem popular, dando aquela famosa mordida. Mordida. Né? É assim que funciona. Na verdade, você não tem como escapar. Porque tem muitas pessoas que, desavisadas até da função de fato do político, que é trabalhar pela comunidade e não dar dinheiro para a comunidade, mas tem muitos que se aproveitam da situação. Eu tive, durante o meu mandato, coisas que você não imagina, mas que chegaram até o gabinete. Eu atendia sempre a todos que ficavam ali esperando, eu não deixava ninguém embora sem atender, que trazia lá uma filha junto e com um ar assim bastante triste, dizia, olha, senhor Alfredo, minha filha vai fazer 15 anos e nós precisamos fazer uma festa de aniversário para ela vir ver se o senhor pode dar essa festa. É claro que eu não podia, mas também uma moça de 15 anos, uma filha de 15 anos, que a mãe desavisada atrás, que não deveria ter trazido nunca, né? Isso é feio para o pai ou para a mãe que faz isso. Mas é um costume. E nós temos que entender que mesmo não podendo fazer nada nesse caso, você também não pode maltratar, não pode tocar ninguém de lá.
porque seria uma experiência muito ruim para quem faz 15 anos. Você tem que explicar que isso não é possível, que a prefeitura não está lá para isso e que você também não pode fazer. Então, são coisas que você passa. Acho que o prefeito, antes de ser prefeito, ele precisa ser um pouquinho, ele tem que ser pai de todos, ele tem que ser um pouco de padre, para dar conselhos e poder orientar as pessoas. Ele precisa ser um pouco de doutor ou curador, sei lá, um pouco de cada coisa na vida, para tentar equilibrar as coisas e poder passar por esse mandato, pelo menos fazendo o bem, porque muitos perdem a estribeira, os prefeitos, né? E acabam dando uns coices, atropela o pessoal. É verdade. Mas você teve no seu mandato um chefe de gabinete que foi extraordinário, o Assir Borba Cordeiro, o homem do boné branco. Sim. Porque o assessor, o chefe de gabinete, ele tem que conhecer todas as pessoas, do empresário à pessoa mais humilde. E o Assir tinha uma qualidade, ele guardava muito bem a fisionomia e os nomes, né? Sim. Ele chamava a pessoa pelo nome. Com certeza. E isso facilitava um pouco o trabalho do executivo, porque ele resolvia muitos problemas ali mesmo, né? Eu posso te dizer que eu tive dentro do Assir um amigo que já iniciou o trabalho de chefe de gabinete antes mesmo da eleição. Ele já acompanhou a eleição. É necessário que aqueles que trabalham com o prefeito, eles também acompanhem a eleição, acompanhem a campanha dos compromissos que você faz e que eles possam estar ligados com isso depois para trabalhar. Se pegar um estranho que não conhece os teus propósitos, não conhece as tuas promessas, vamos dizer assim, e depois chega lá falando outra linguagem, não é a mesma que você teve na eleição e o povo sente isso na hora. Então, o Assir foi uma dessas pessoas que eu tive o prazer de trabalhar com ele, pena que já se foi, mas foi um grande companheiro e ajudou bastante. O seu mandato, você entregou 132 obras? 132 obras edificadas. Mas pela metade ou não, inteiras? Não, eu não deixei nenhuma sem terminar. Aliás, as que tinha algumas em processo de finalização, que o meu antecessor, o meu sucessor, aliás, procurou pará-las e tentar achar defeitos, mas na verdade teve que fazer mais tarde porque eram obras de qualidade. Eu procurei sempre, Marcelo, nessas obras, como eu procuro fazer na minha vida, fazer coisas de boa qualidade. Obras que eu vou falar de 3 escolas como base. Uma ali próxima a Vicente Machado, nos fundos do Mercado de Vasco. É João de Massa Pessoa. Isso. Faz 25 anos que a escola está pronta. Não deve ter nenhuma rachadura, nenhuma trinca nas paredes. Porque, embora foi feito em terreno que era mole, era um antigo barreiro ali por ali também, mas com qualidade de serviço, e a administração era para a prefeitura. São escolas estaduais administradas e tocadas pela prefeitura. Então, nós tínhamos responsabilidade de fazer, pelo menos, um bom uso do dinheiro público para que essa escola não fosse apenas para os 4 anos. Assim foi o Parque Aquático, assim foi, aliás, as escolas da Lagoa, a Maria Rosa Zarpelon, e também a lá da Vila São João. São 3 escolas grandes que desafogaram o trânsito das crianças que tinham que vir todas para o Duque de Caxias ou então para o Colégio Nossa Senhora das Graças. Cada bairro teve uma escola de grande porte e as pequenas também, que foram muitas. Tá certo. Bom, o Alfredo Vanderneut, quando ele terminou o mandato, muitas polêmicas em volta do trabalho do Alfredo Vanderneut. Por exemplo, eu lembro, eu era criança, mas todos lembram dessa história, Alfredo, com relação às tintas. Sim. Porque o teu sucessor, quando assumiu 2 dias depois, colocou uma matéria na televisão, no rádio, nos jornais, que a prefeitura comprou tanta tinta que dava para pintar 2 vezes a cidade de Irati. Isso é verdade, Alfredo? Veja bem. Antes de mais nada, quando um adversário ele te sucede, ele procura achar defeitos em tudo. Não foi diferente na minha administração. Eu, na verdade, o prefeito que sucedeu 2 dias depois, ele não teria condições de falar nada. Porque eu, com 2 dias aqui nesse estúdio, eu ainda não conheço nem a metade do que você tem aqui dentro, que dirá uma prefeitura. E essa história toda existia porque eu sempre fui caprichoso nas minhas coisas. As ruas estavam bem conservadas, os prédios públicos estavam bem pintados, eu fiz bastante obra, por isso gastei bastante tinta, mas comprei de todas as empresas que vendiam, licitadas, com nota, com preço justo, pechinchado.
porque eu consegui fazer tantas obras, porque comprava com preço barato. Nunca conseguiram dizer, olha, alguma coisa estava com sobrepreço ou alguma coisa tinha nota e a mercadoria não veio. Isso eles nunca puderam falar, porque não existia. Agora, dizer que eu comprei tintas, só porque a minha empresa, na verdade, também vendia tintas, não para a prefeitura, mas vendia, era para tentar dizer que eu não era honesto. E ninguém gosta de gente desonesta. Então, eles tentaram me prejudicar e conseguiram, porque eu tive que até fechar aquela empresa, porque o povo olhava assim com desconfiança, até que, com o passar do tempo, e que as coisas realmente clarearam, e mostrando, então, que nada havia de errado. E hoje isso é uma coisa do passado, mas eles conseguiram deixar uma mancha tentando mentir, como tantas vezes mentiram em outras oportunidades e não tiveram êxito. Você não vendia, então, tinta para a prefeitura? A tua empresa Com certeza, não vendia? a minha empresa nem poderia vender. A empresa do prefeito não pode vender para a prefeitura. Mas o povo sabe disso, ele escuta aquele que está falando, e quem fala é aquele que está com o poder na mão. Hoje, na verdade, o povo pode fazer um balanço do que aconteceu, da minha administração e do meu sucessor, e fazer um balanço quem, de fato, era correto e fez mais e quem fez menos. Mas você, politicamente, pagou caro, né, por esse fato, né, ocorrido lá em 1992. Uhum. 3, porque 2 eu terminei. Isso, 93, quando o teu sucessor assumiu. Então, rapidamente eu vou dizer assim, Marcelo, lançaram 13 denúncias ao Tribunal de Contas, no fórum, onde conseguiram. Denúncias vazias, porque eu ganhei todas, senão não seriam vazias. Mas eu, para me defender, eu tive que vender até a minha casa. Eu não saí com nenhum dinheiro da prefeitura, porque eu nunca fui de ter poupança. Eu não tenho até hoje nenhum recurso disponível. Não, a minha vida sempre foi assim, o que eu ganho eu invisto em alguma coisinha, e não tenho muitas coisas mesmo para guardar. Mas eu vendi até minha casa para pagar custas para me defender daquilo que eu não devia. A vantagem é que eu provei que não devia. Por isso eu sempre andei de cabeça erguida e ando em qualquer local. Não é o que eu vejo naqueles que me acusavam. A justiça é lenta, ela leva anos e anos até provar algo, inocentar alguém. Você levou algum tempo, Alfredo, para ser inocentado, né, nesses 13 processos que Olha, envolveram? bastante tempo. Algumas coisas passou de 20 anos. Se eu puder fazer um relato, se nós tivéssemos tempo, nós ia longe. Mas eu vou te dizer, a escola da Vila São João. Aham. Eu tive que penhorar minha chácara para mim fazer uma defesa, feito licitação daquela obra. Obra sem licitar é uma obra impossível quase de fazer. Você que entende. Mas eles me denunciaram que eu não tinha licitado a obra. E automaticamente, se eu não licitei, eu teria que devolver tudo aquilo que foi gasto, mesmo corretamente. Teria que devolver, porque eu deixei de fazer um procedimento de lei, e coisa que eu tinha feito. Esconder as licitações. Eu não levei documento embora. Esconder as licitações. Achei quase 15 anos depois. Daí, consegui reverter tudo isso, e isso é um fato que o pessoal lembra, porque a minha chácara quase foi a leilão. E eu não devia absolutamente nada, eu tinha agido corretamente, esconderam maldosamente, isso é crime, fazer uma coisa dessa. Mesmo assim, com tudo isso em mãos, eu nunca revertia, eu nunca fiz nenhuma retaliação e não procurei ressarcimento disso. Acho que o meu perdão no meu coração já existia há muito tempo. Eu já perdoei aqueles que fizeram esse mal a mim e a minha família. Eu só não digo para eles porque eu, sinceramente, não tenho condições de conversar com esse tipo de gente. Então, passamos em branco quando não tem cumprimento quando nos encontramos. Essa injustiça você não guarda no coração, Alfredo? Não, com certeza não guardo, porque se for guardar esse tipo de maldade, eu estaria também na justiça, correndo atrás, fazendo retaliações, gastando mais ainda com advogados, com custas, e tirando o quê? Vou tirar o que é do outro para dizer que eu ganhei? Eu acho que o que eu precisava ganhar era provar que eu não devo. Bom, Alfredo, você foi inocentado em todos esses processos. Agora que você tem como provar realmente que você nunca causou mal aos cofres públicos, ao município, você pensa em voltar para a vida pública? Eu tenho projetos para Irati. Que projetos são esses? Olha, projetos interessantes que eu acho que estão deixando de acontecer. Irati é sede de uma microrregião importante aqui na nossa microrregião. Ela precisa estar liderando, de todas as formas, no comércio, na indústria,
nos trabalhos, nas festividades. Afinal, em qualquer setor, Irati precisa estar à frente de tudo, até para oferecer a essas pequenas cidades em volta a condição de um lazer melhor, de alguma informação mais adiantada. Irati tem que estar à frente disto tudo, que não tem estado. Nós estamos perdendo terreno bastante. Em produção agrícola, em qualquer setor, nós perdemos já para algumas cidades que estão em volta. Está certo as RUTs, está errado a nossa. Então, nós precisamos ter à frente da prefeitura pessoas, pelo menos, que tenham a intenção, a vontade de fazer com que Irati tome o seu devido lugar. Levante, né, diante das dificuldades, e que se levante como líder e que mostre que nós temos condições, eu diria, de um projeto importante. Nós temos a maior imagem de Nossa Senhora das Graças do mundo em Irati. Comparando com a de Aparecida, que todo mundo conhece, quem é romeiro e tem fé vai lá, é uma imagem pequena que atrai tantas gentes e que existem centenas de imagens de Nossa Senhora Aparecida por toda parte. Nós, da Nossa Senhora das Graças, temos apenas uma no mundo neste tamanho, perto da 277. Condição imensa de trazer romeiros e pessoas de fé que poderiam chegar à nossa cidade, porque nós estamos numa rota de turismo. Mas se descer um ônibus hoje que vem até a nossa imagem para fazer uma visita, ele tem que voltar de ré, porque não tem estrutura nem sequer para encostar ali. Que dirá uma lanchonete ou coisa parecida. Então nós precisamos ter uma estrutura grande. Eu imagino que ele tem um terreno de quase mais de 10 alqueires, que precisa ser desapropriado, que precisa dar condições de fazer restaurante, lanchonete, estacionamento, atrair de fato e mostrar que a Nossa Senhora das Graças, que é uma santa, para quem tem fé, que já efetuou tantos milagres, possa trazer também para Irati as pessoas que têm fé, que estão viajando e que querem visitar um pouco a nossa cidade. Bom, Alfredo, você tem um conhecimento administrativo muito grande, por isso eu vou te perguntar, essa atual administração municipal, sim, ela é boa, é ótima, é péssima, é ruim? Qual a avaliação que você faz? Você quer que eu responda assim, politicamente, que eu já escutei uns fazer? Não, quero que você responda veja bem, como cidadão, será a forma que você analisa como realmente. cidadão. Eu esperava mais, claro que eu esperava muito mais, porque diante daquilo que eu estou falando, que Irati pode fazer, não tem acontecido aquilo que eu gostaria que acontecesse. Se é dificuldade financeira, eu imagino que a prefeitura tem hoje uma arrecadação bastante grande, em torno quase de 100 milhões ao ano. Nesses 4 anos da atual gestão, do orçamento apenas de dinheiro municipal, quase R$500 bilhão, sem contar as emendas dos deputados, as verbas do governo do Estado e do governo federal. Então, eu vou te dizer, para ser um bom governo, o que tem que fazer? Pelo menos eu procurei fazer assim. 20% da arrecadação total da prefeitura, ela precisa ficar para investimentos. Qualquer prefeito vai trabalhar bem se ele tiver um pouco de recurso disponível. Se não estão conseguindo deixar nada, porque eu não vejo com dinheiro próprio ser feito obras. Tudo tem que ser financiado, tudo tem que ser a Caixa Econômica, o governo federal, o governo estadual. Eu não vejo nunca dizer, isso aqui foi com recursos próprios. E cadê o recurso próprio do nosso município, então? Porque são 9 milhões por mês, nessas alturas, como você relatou, daria 2 milhões por mês, de 20%, 2 milhões para investimento, dá para fazer muita coisa. Aquelas 132 obras que eu fiz no meu mandato foram feitas com esses dinheiro que a gente conseguia reter, então, retendo de que forma? Diminuindo as despesas, cortando de todas as formas qualquer despesas que não precisava ser feita para sobrar esse dinheiro para investir para a população. Um dos problemas da atual administração, por exemplo, aluguel de máquinas. Quase R$5 milhões em aluguel de máquinas. Eu nunca aluguei máquina. Reformar todo o pátio de máquinas. Eu nunca aluguei máquina e eu acho que as máquinas nossas eram muito, muito ruins, já velhas no meu tempo, caminhões e máquinas velhas. Mas eu trabalhava com essa economia, eu nunca terceirizei nada, a não ser serviço de uma construção de alguma obra grande. O restante, nós tínhamos até motor de máquinas, a nossa oficina no pátio era muito grande. Nós tínhamos equipes de limpeza de rua, não era terceirizado, o lixo não era terceirizado, porque tudo que é terceirizado dá lucro para o outro. Então, se eu já sou um prefeito, eu sou terceirizado do povo para trabalhar, claro. Não para mim fazer mais uma terceirização para mim ficar olhando. Aí não seria necessário o prefeito, e o povo terceirizava tudo, né? O povo montava uma comissão e terceirizava. Então eu tenho que trabalhar, tenho que pôr a equipe para trabalhar. Agora, se eu sento lá e vou terceirizar tudo e pagar por isso,
gastar o dinheiro que eu estou arrecadando, então fazendo um péssimo serviço, não precisaria, prefeito. Alfredo, obrigado pela tua presença aqui no Papo Reto. Agradeço a você, agradeço a esse espaço e parabenizo pelo teu trabalho. Obrigado. De fato, sem puxação nenhuma, eu tenho visto você se esforçando muito e tendo coragem de mostrar para Irati e mostrar para a nossa região de que é preciso levantar certas polêmicas que muita gente tem medo de falar. E você, pelo menos, em teus pronunciamentos e as tuas entrevistas, eu tenho anotado assim, muita firmeza e quero te dizer isso até como incentivo. Não para bater em ninguém, mas para levantar a verdade, porque a população tome conhecimento de fato e que a verdade é o único caminho do bem. Esse foi o programa Papo Reto, com apoio cultural de Móveis Irati, tradição e qualidade na Getúlio Vargas. E a produção de Martini, Escritório de Ideias. Na terça-feira, mais uma edição do Papo Reto. Até lá.